Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nos últimos dias temos recebido várias mensagens nas nossas redes sociais e também alguns comentários aqui no nosso canal questionando-nos relativamente à relação existente entre a justiça e a segurança jurídica. Acredito que isso surgiu em função do vídeo que nós temos aqui no canal, onde abordamos sobre os fins do direito e verificamos que essencialmente são dois, por um lado a justiça e por outro lado a segurança jurídica, e consequentemente não chegamos a abordar sobre a sua relação. Daí aqui o presente vídeo vai ter como tema central a relação existente entre a justiça e a segurança jurídica. Deste modo, convido a assistir o vídeo até o fim para que possa compreender qual é efetivamente esta relação. E se for novo no canal, inscreva-se, deixe o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ative o sino para que possa ser notificado sempre que eu subir um vídeo novo e compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jujubié. Quando abordamos aqui no canal relativamente ao tema ligado aos fins do direito, verificamos essencialmente que o direito tende a alcançar estes dois fins, ou seja, por um lado a justiça e por outro lado a segurança jurídica. Entretanto, a justiça, porque é o fim último do direito, daí é que sempre que alguém ver o seu direito violado, terá de recorrer à justiça, e não por uma justiça própria, mas sim por uma justiça institucionalizada pelo Estado, na medida em que existe um órgão específico para a administração da justiça, não obstante há outros órgãos que o possam auxiliar, que são os tribunais, e logo, sempre que assim acontecer, devemos recorrer aos tribunais para que então possamos alcançar essa justiça. Tanto aqui, nos termos do artigo 39 da nossa Constituição da República, encontramos a tutela jurisdicional efetiva. Não obstante a isso, a segurança jurídica, por sua vez, é na verdade um instrumento criado para trazer a tranquilidade e a paz pública, e não só, também a certeza jurídica num determinado território, na medida em que as leis devem ser feitas de forma clara para que todo mundo possa compreender. Por outro lado, deve existir uma publicidade das mesmas e, para além disso, as leis têm de ser anteriores aos nossos comportamentos. Daí aqui somente podemos punir aqueles atos que forem posterior à criação de uma determinada norma. Só assim é que estaríamos efetivamente a garantir a segurança jurídica. Porém, a questão que se coloca agora é: qual vai ser então a relação existente entre esses dois fins? Não obstante ao direito querer enquadrar ou encontrar essencialmente atingir estes dois fins, qual vai ser então a relação existente entre eles? Bem, a relação existente entre a segurança jurídica e a própria justiça é nada mais nada menos do que uma relação de autonomia jurídica, por um lado, e por outro lado, de uma determinada conexão. Ou seja, nós vamos ter que verificar que em termos jurídicos, e segundo o professor Cavalheiro Neves, a segurança jurídica tem o seu papel, não é? Em determinado ordenamento jurídico, e a justiça também tem o seu papel. Daí que existirá essa autonomia jurídica na medida em que cada um prossegue um fim, existe esse desinteresse relativamente aos fins a alcançar, porque a justiça tem um ideal e a segurança jurídica tem outro ideal, tal como nós abordamos anteriormente. Porém, elas deverão sempre andar em paralelo, ou seja, em consonância, para que enquanto estivermos perante a segurança jurídica, estaremos também perante a justiça, e quando estivermos perante a justiça, estaríamos perante também a segurança jurídica, porque somente em determinadas circunstâncias poderemos atingir ou alcançar uma ou outra se a outra se verificar. Logo, se existirem normas claras e concisas, claramente que quando existe um conflito, mais facilmente a gente poderia alcançar a justiça. E por outro lado, quando existe efetivamente justiça, haverá então a segurança jurídica nas normas daquele determinado Estado e por outro lado uma certeza jurídica na medida em que todo mundo fica feliz porque efetivamente alcançamos a justiça e com isso ganhamos a certeza jurídica por um lado e por outro lado a segurança jurídica na medida em que existem então normas claras, normas que efetivamente são cumpridas e normas que se aplicam no caso concreto tal como deve ser e não existindo aqui efetivamente as injustiças. Porque quando não existe segurança jurídica ou existem
segurança jurídica, automaticamente poderia existir injustiça, e quando existe injustiça também acaba por afetar até certa medida a segurança jurídica. Portanto, existe essa atremia jurídica na medida em que ambas perseguem ou têm ideais completamente diferentes, né? Na medida em que a justiça tem que ver essencialmente com um caráter de alcançar ou de velar pelos nossos direitos violados, e a segurança jurídica, por sua vez, tem que ver com um sistema psicológico, ou seja, naquele intuito que a pessoa tem de que está no ordenamento jurídico onde as normas são claras, onde existe essa tranquilidade e essa paz social, e, no entanto, haverá também a certeza jurídica. Daí que nós verificamos na aula inerente aos fins do direito que as normas deverão ser, após a sua aprovação, publicadas em Diário da República, para que os seus destinatários possam ter então acesso a elas antes mesmo de entrarem em vigor. Daí adaptar o seu comportamento à nova realidade jurídica. Entretanto, algumas vezes, como nós verificamos anteriormente, os aplicadores da justiça serão essencialmente os tribunais. E sendo os tribunais, claramente que poderão, em determinadas circunstâncias, cometer alguns erros, não é? Daí que é necessário a gente verificar que, em algumas vezes, a justiça estará efetivamente do lado de quem ganha. Porque se estivermos perante uma situação jurídica civil, por exemplo, se o autor ver a sua ação preferida a seu favor, claramente que vai verificar ou vai ter a ideia ou a concepção de que houve ou se fez justiça, e por outro lado, se o réu for absolvido do pedido ou da instância como tal, também vai sentir que fez-se justiça. Portanto, em regra ou em determinadas circunstâncias, a justiça estará do lado de quem vença. Porém, é necessário verificar que, em determinadas circunstâncias, não obstante a relação entre eles, poderá a própria segurança jurídica sobrepor-se à justiça, ou seja, não obstante a gente querer alcançar a justiça, mas em função daquilo que é a segurança jurídica, então devemos permanecer tal como está. Assim sendo, vão surgir esses 6 elementos essenciais. Mais uma vez eu peço desculpa pela minha caligrafia horrível, mas entretanto acredito que esteja a perceber pelo menos a matéria é legível. E logo temos aqui, em primeira instância, o princípio da ignorância iuris non excusat. O que isso é? Na verdade, nós vamos encontrar este conceito dentro do nosso glossário de latim para juristas. Portanto, convido-lhe já agora a adquirir um deste. É muito importante porque existem muitas máximas latinas no direito, e é este manual que nos dá algumas luzes relativamente a elas. Eu tenho aqui na página 71 deste manual o conceito e também, na verdade, a tradução deste princípio máximo do direito, que significa ignorância legis non excusat. Eu falei iuris, mas pode ser também legis, não tem problema nenhum. Na verdade, o que significa legis é lei, iuris é direito, portanto, lei e direito estão muito ligados. Logo, ignorância legis non excusat significa o desconhecimento da lei não é desculpável, ou seja, independentemente do indivíduo conhecer ou não conhecer a norma, a partir do momento que elas são aprovadas e começam a vigorar em determinado ordenamento jurídico, as sanções que ela prevê vão ser aplicadas a qualquer indivíduo, independentemente de conhecer ou não conhecer a norma. E não só, o nosso Código Civil também estabelece ou consagra este princípio nos termos do artigo 6º, dizendo o seguinte: ignorância ou má interpretação da lei. A ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento, nem isenta as pessoas das sanções nelas estabelecidas. Ou seja, temos aqui no nosso Código Civil consagrado essencialmente este princípio, e logo, independentemente do indivíduo querer pensar que efetivamente devia-se alcançar a justiça na medida em que ele desconhecia a norma, não, nós não vamos aplicar isso, porque, independentemente do conhecimento ou desconhecimento da norma, as sanções devem ser aplicadas com base ao princípio da ignorância. Ignorância é lei iuris non excusat. Entretanto, existem algumas exceções a este princípio, nos casos em que
e infelizmente não se faz uma publicidade no sentido de dar a conhecer a todos os destinatários de uma norma que aquela poderá entrar em vigor, como já vimos em sede do estudo relativamente às fontes do direito, onde falamos sobre a lei, vimos quais são as fases para a criação das leis, né? E vimos que uma das fases é essencialmente a publicação, e também já referi aqui há pouco, que a publicação deverá ser feita num diploma legal, ou seja, deverá ser feito em diário da República. Se assim não acontecer, consequentemente aquela norma poderá estar viciada e por conta disso os sujeitos ou os destinatários poderão em maneira alguma conhecer o conteúdo da norma e aí não vamos aplicar este princípio da ignorância iuris non excusat. Tanto é que o artigo 5º do Código Civil estabelece o seguinte: começo da vigência da lei. A lei só torna, número 1, a lei só se torna obrigatória depois de publicada no jornal oficial. Ele fala aqui em jornal oficial, mas nós vamos entender isto como no Diário da República. Portanto, são basicamente essas ideias basilares que têm que ver com este princípio e não obstante aqui a própria justiça, porque eu poderia considerar que só a justiça quando efetivamente eu conheço a norma, porém vamos aqui dar primazia à certeza e à segurança jurídica do que propriamente à própria justiça. O mesmo que sucede aqui com os casos julgados, ou seja, casos julgados. Quando é que há casos julgados? Haverá caso julgado quando, depois de uma sentença proferida por um determinado tribunal, a mesma transite em julgado. Ou seja, toda e qualquer decisão do tribunal, normalmente as sentenças e também os acórdãos, têm normalmente um período para poderem ser recorridos. Se a parte afetada não recorrer naquele prazo, que em regra são de 8 dias após a notificação da sentença ou da decisão, a mesma transita em julgado. Transitar em julgado vai ser um caso julgado. Logo, esse caso julgado vai ser efetivamente a indisponibilidade do mesmo conflito já resolvido, já decidido, ser observado pelo mesmo processo ou num outro processo. Porém, podemos aqui aplicar excepcionalmente os casos do recurso de revisão. Por quê? Porque o recurso de revisão é um recurso extraordinário, não um ordinário, como é o caso dos recursos de agravo e de apelação. E esse recurso de revisão poderá ser interposto logo a seguir ao próprio trânsito em julgado nos termos que o mesmo Código prevê. Entretanto, vamos só verificar que essa questão do caso julgado vem consagrada nos termos do artigo 671 do nosso Código Civil, que estabelece o seguinte: efeitos da sentença. Artigo 671, valor da sentença transitada em julgado. Número 1. Transitada em julgado a sentença, a decisão sobre a relação material controvertida fica tendo força obrigatória dentro do processo e fora dele nos limites fixados no artigo 497 seguintes, sem prejuízo do que vai disposto sobre os recursos de revisão, como referi há pouco, e, no entanto, tem o mesmo valor que essa decisão dos despachos que recaem sobre o mérito da causa. Pronto, isso seria, na verdade, um caso julgado material. No entanto, poderá depois ver aqui no artigo 672 o caso julgado formal e, portanto, é basicamente isso que a gente tem que ter em conta relativamente a esta exceção relativamente à sobreposição da segurança jurídica em detrimento daquilo que é a própria justiça. Imagine que, no caso concreto, a parte vencida até tinha razão, não é? Aí devíamos alcançar a justiça nesses termos, porém não recorreu no prazo estabelecido. A sentença transitou em julgado, logo há um caso julgado material. Não pode mais ser observada a relação porque temos que salvaguardar a segurança jurídica, a certeza jurídica. Só por isso é que o caso julgado vai então sobrepor-se relativamente à própria justiça. Tem aqui também o princípio da não retroatividade da lei. Mas, senhores, nós já aqui abordamos sobre a questão da aplicação da lei no tempo, em série de introdução ao estudo do direito, e logo verificamos que, em regra, as normas são criadas para vigorar para o futuro. Logo, não podemos punir condutas antes da vigência da lei. Entretanto, este princípio vem consagrado nos termos também do nosso Código Civil, especificamente no seu artigo 12º, salvo erro, né? Deixamos só confirmar aqui.
é efetivamente isso, o artigo 12º, estabelece o seguinte: a aplicação das leis no tempo, princípio geral. A lei só dispõe para o futuro, ainda que lhe seja atribuída eficácia retroativa, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos fatos que a lei se destina a regular. Meus senhores, isto é muito simples. Este princípio não só emana aqui no próprio direito civil, mas também emana no direito penal, na medida em que, normalmente, o próprio direito penal, o Código Penal, vai punir atos posteriores à criação da lei e não anteriores a elas. Daí que nulo crime sine leges e nulo pena sine leges, ou seja, não há crime sem leis, nem há penas sem leis, porque quem determina os tipos de leis é o Código Penal. Quem determina os tipos de crimes também é o Código Penal. Se não existir nenhum crime tipificado no Código Penal, logo aquela nossa conduta não poderá ser considerada como crime. Daí aqui é necessário a gente destrincar muito bem e neste preciso momento sabemos que já entrou em vigor a Lei 38/20 de 11 de novembro, lei que aprova o novo Código Penal, e desde já convido a ver esta lei de forma minuciosa, tanto é que o próprio artigo 1º do Código Penal vai efetivamente estabelecer este princípio. Entretanto, é basicamente isso que a gente podia observar relativamente a esta matéria da não retroatividade da lei, e vamos agora olhar para outro elemento essencial, que é a uso capião. Bem, uso capião, o que é? É uma forma de aquisição de propriedade que normalmente ocorre quando uma determinada pessoa vai possuir um bem por um lapso temporal e, em função desse tempo, a necessidade de salvaguardar os seus direitos. Para o efeito, é importante também verificar que essa posse deverá ser essencialmente de boa-fé, deverá ser titulada, deverá ser pacífica e pública, porque quando existem esses dois elementos juntos, aí sim o prazo poderá ser mais curto. E por outro lado, se for violenta, se for oculta, ou no entanto não for titulada, aí o prazo também poderá ser mais longo, ou entretanto nem sequer vai contar, como nós vamos verificar quando fazermos estudos sobre os direitos reais. E portanto é basicamente isso que a gente tem que ter em conta. E não só, também em função da coisa ser móvel ou imóvel, o prazo também poderá ser mais longo ou mais curto. Ou seja, já que fizemos um estudo relativamente à questão da classificação das coisas ou dos bens, se preferir, e lá verificamos que as coisas podiam ser móveis ou imóveis. Por isso, verificamos lá que enquanto as coisas estiverem incrementadas ao solo, será uma coisa imóvel, e quando retiradas delas, será uma coisa móvel. Portanto, vamos verificar aqui, a título de exemplo, um indivíduo que fica numa casa concreta, pensando com a convicção de que a casa é sua, e, no entanto, vai possuir aquele bem por um prazo mais ou menos de 10 anos, não é? Posto estes 10 anos, a posse dele é de boa fé, porque ele desconhecia no momento em que estava a possuir a coisa, que estava a ferir direitos de outrem. Logo, volvido esse prazo de 10 anos, ele poderá converter a sua posse para a propriedade. Vamos olhar aqui para o artigo 1294, justo título e registro. Havendo o título de aquisição e o registro deste, a uso capião tem lugar quando a posse, sendo de boa-fé, tiver durado 10 anos contados desde a data do registro. Bem, estamos aqui a dizer que, na verdade, para além da boa-fé, deve existir registro, ou seja, é uma posse titulada. Envolvido esses prazos de 10 anos a contar da data do registro, o indivíduo vai efetivamente ter a propriedade. E se, no entanto, surgir uma terceira pessoa a arrogar-se proprietário do imóvel, vai perder qualquer direito sobre eles, porque existe aqui a uso capião. Mais uma vez, é a justiça a ser sobreposta relativamente à segurança jurídica, porque claramente que a justiça seria dar a coisa ao real proprietário, mas aqui direitos a serem salvaguardados, aqui uma segurança, uma certeza jurídica a ser salvaguardada. Eu ocupei o imóvel durante esse tempo todo, será que pode aparecer outra pessoa e dizer-se titular? Claramente que não. Atenção, falei em ocupação, mas minha ocupação é possuir. E é importante a gente aqui também diferenciar a posse de outros meios de posse precárias. Sucede, por exemplo, em determinados contratos, vamos dar contrato de comodato, contrato de arrendamento,
contrato de mandato, contrato de depósito, em que é dada a certa pessoa a possibilidade de usar ou de fruir a coisa, e aí, nesses casos, não haveria de maneira alguma a uso capião, porque os indivíduos não são possuidores, mas são meros detentores ou possuidores precários. Aqui não haveria, de maneira nenhuma, a uso capião. Imagine-se na situação de que é arrendatário de um determinado imóvel e fica como inquilino no mesmo imóvel durante 10, 15, 20 anos. Nesses casos, não se observaria aqui a uso capião, na medida em que é um mero detentor e logo os meros detentores, em regras, não podem de maneira alguma chamar a si a uso capião. Portanto, são situações que a gente poderá depois, em sede própria, ou seja, quando abordamos sobre direitos reais, ilustrar melhor, mas, no entanto, é nessa base que tem de se guiar. Não pense que pelo facto de estar como arrendatário num bem durante anos e anos, vai poder chamar para si a uso capião. Somente para os possuidores como tais, e esse possuidor deve ser de boa fé, deve ter uma posse titulada, se fazer um registro ainda melhor, deverá fazer uma posse ou ter uma posse pública e pacífica. Basicamente isso que a gente podia abordar quanto a isso. Para além desses meios, vamos encontrar ainda a caducidade e a prescrição. Bem, quanto à prescrição, dizer que a mesma tem, na verdade, a finalidade essencial de fazer extinguir determinados direitos subjetivos em função de um prazo que a própria lei determinar. Imagine que, quando falarmos sobre direitos subjetivos, estamos aqui a falar na faculdade que a própria lei dá a uma determinada pessoa de poder exigir de outrem um determinado comportamento positivo ou negativo. Isso já é uma máxima e já foi aqui abordado muitas vezes. Logo, se o indivíduo não lançar mãos a este direito no tempo útil que a lei prevê, automaticamente vai ver prescrito o seu direito. Logo, essa prescrição vem consagrada nos artigos 300 e seguintes do nosso Código Civil. Convido já agora a dar uma olhada básica naquela matéria. E por outro lado, também em sede própria, daqui a pouco falaremos dos negócios jurídicos em sede de teoria geral do direito civil e vamos falar com maior pormenor sobre a prescrição. Para além da prescrição, existe outro meio de perda de direito, que é a caducidade. No entanto, essa caducidade vai ser também a perda de um direito, porém num prazo que a própria lei determina ou então que as partes convencionam. Imagina que a lei dá-lhe a possibilidade de exigir um determinado direito num prazo de tempo. Se não o fazer naquele prazo, automaticamente caduca o seu direito. Imagine também que um indivíduo e outro estabelecem um contrato e nele estabelecem também um prazo para cumprir determinado direito. Se não o fazer naquele prazo determinado no contrato, claramente também vai caducar o seu direito. A caducidade, em regra, é muito mais rigorosa relativamente à prescrição, tanto em que a caducidade pode ser chamada a qualquer momento e também é de conhecimento oficioso, ou seja, independentemente das partes lançarem mãos em sede de processo, o próprio tribunal poderá determinar a caducidade do direito, por isso a caducidade é muito mais rigorosa nesse sentido. Está prevista a partir do artigo 328 e seguintes do nosso Código Civil e, como sucedeu com a prescrição, também faremos uma análise minuciosa sobre ela em sede de teoria geral do direito civil, quando abordamos efetivamente sobre a perda de direitos. Logo, são basicamente esses elementos essenciais quando falarmos sobre as questões que sobrepõem à justiça relativamente à segurança jurídica. Portanto, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Porém, se existirem ainda dúvidas relativamente a esta matéria, meus senhores, não se esqueçam, nós temos aqui o nosso manual de introdução ao estudo do direito. Nele vamos encontrar basicamente toda e qualquer matéria ligada a estas questões, não é? Eu vou verificar aqui qual é a página que fala sobre a segurança jurídica e é na verdade a página 76, né? Página 76. Logo, se tiver a sexta edição deste manual, faça essa leitura, tenta conciliar com aquilo que eu esclareci aqui para saber se efetivamente é ou não a mesma coisa, porque melhor do que eu, só o livro poderá lhe esclarecer. Bem, em suma, é isso, a relação existente entre a segurança jurídica e a justiça. Em primeiro lugar,
é de etnia jurídica, na medida em que ambas vão prosseguir ideais ou princípios completamente diferentes, porém existe uma determinada polaridade, daí é que existe uma conexão entre ambas, na medida em que, quando uma existir, efetivamente haverá a outra e vice-versa. É isso que a gente tem que ter em conta, porém, ainda há situações em que a segurança jurídica poderá sobrepor-se sobre a justiça e nós aqui delineamos elas e esclarecemos elas de forma individual. Portanto, é isso que tem que ter em conta. Estude, capacita-se, porque só assim é que vai ser um estudante de excelência. Nós estamos aqui simplesmente para ajudar naquilo que são as nossas possibilidades. Agradeço mais uma vez pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Se ainda existir dúvida, para além do manual, pode entrar em contato através das nossas redes sociais ou, se preferir, deixe qualquer dúvida nos comentários. Tem sido difícil para mim responder, tem sido sim, mas eu estarei sempre a ver as suas mensagens, estarei sempre consigo, porque o meu papel é ajudá-lo naquilo que for necessário. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.